Olá, pessoal, estamos chegando com um programa novo. Olha, gente, o Pod Santa Bárbara quer contar a história da cidade para você. Queremos trazer aqui pessoas, empresários, políticos, pessoas que fazem e fizeram parte da história de Santa Bárbara do Oeste. É o nosso Pod Santa Bárbara. E hoje vamos trazer aqui, junto com a gente, um dos idealizadores desse trabalho, desse projeto bonito, que é o nosso querido Adega Júnior. Adega, seja bem-vindo! Opa, Ronaldo, é uma alegria muito grande estar aqui. Hoje estamos iniciando esse trabalho, temos a honra aqui de estar, e do meu lado aqui, meu amigo, um dos grandes vereadores da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste, Reinaldo Casimiro, né? Então é uma satisfação, é uma ideia, estou muito feliz que está saindo do papel a gente contar a história da nossa cidade, a história da Zona Leste, que é uma das regiões onde a gente mora, crescemos, toda a nossa infância, a nossa vida, tem muita história bonita, não só da Zona Leste, mas de toda a nossa querida Santa Bárbara do Oeste. Então eu fico muito feliz de que esse projeto comece a sair do papel. O objetivo principal é focar, dar ênfase às pessoas que fizeram história, que fazem parte da história da nossa cidade, principalmente da nossa Zona Leste. Mas hoje o foco principal é o nosso querido vereador Casimiro. Casimiro, seja bem-vindo, Reinaldo. Olá, Ronaldo. Olá, Adega Júnior. Olá, você que nos acompanha. A honra é toda minha. Que honra poder estar aqui do lado do meu amigo Adegas. Sou fã dele, né? Sempre por onde eu passo eu falo, é meu padrinho na política, o cara que acreditou lá em 2012, aí depois de 2016 eu fugi dele, não fui eleito, se tivesse junto tinha sido eleito. Para mim é uma honra, Ronaldo, estar aqui também do seu lado. Deus abençoe. Um pouquinho do Pod em Foco, né? Ou seja, focar, contar histórias, isso é muito bacana. E dentro desse podcast nós trazemos então aquilo que nós queremos que você guarde na sua memória, guarde, e trazendo ideias novas também. Por quê? Porque a nossa Santa Bárbara do Oeste tem muitas histórias para contar. Mas antes da gente contar as histórias, nós queremos conhecer um pouco mais do Reinaldo Casimiro, ou seja, quem é, né, antes de ser vereador, o que ele faz, né? Qual é a participação dele, quais são os objetivos dele. É figura importante hoje porque é uma figura política e de decisões, e isso é importantíssimo dentro daquilo que é o nosso foco, né? Contar histórias de Santa Bárbara do Oeste. Por isso, Pod SBO. Além disso, né, Ronaldo? Ele também contar o que levou, o que trouxe o Casimiro a esse dom, essa vontade de representar a nossa cidade através do mandato de vereador. Isso é muito importante que as pessoas saibam também, né? Sempre lembrando, né, do tamanho que é a nossa Zona Leste. Com certeza. Hoje, figura importantíssima na economia da nossa cidade. E olha, vamos dizer o seguinte, né? Parabéns a todos que estão construindo a nossa cidade, porque Santa Bárbara hoje é a bola da vez, né? Nós tivemos a Americana, a filha crescendo demais com a chegada da Anhanguera e todo aquele movimento econômico, e a Americana foi embora, foi pujante, e depois veio a Bandeirantes, né? E a Bandeirantes hoje dando essa oportunidade, vamos dizer assim, para que a nossa Santa Bárbara do Oeste seja essa cidade que é uma cidade pujante. A gente pode falar que é a bola da vez porque cresce e cresce de uma maneira fantástica. Tem muita coisa para crescer ainda, tem muita coisa para trazer para a nossa cidade, e os nossos políticos são peças fundamentais e importantíssimas, como você, Casimiro, tenho o privilégio de ser o primeiro aí a estar participando
bate-papo que é o nosso Pod Santa Bárbara. Ronaldo, Adegas e todos que vão nos acompanhar, para mim é uma honra estar aqui, cara. Quando fala de Zona Leste, meu Deus, o coração ele salta, né? Zona Leste, amamos a cidade de uma totalidade, mas a Zona Leste de um jeito diferente, né? A Zona Leste, nasci praticamente aqui, não tenho outra lembrança minha do que estar no Jardim Europa. Eu mudei ali em 1982, 4 anos de idade, vim da vizinha americana e estou aí na Zona Leste até hoje. Eu acredito que até o último dia da nossa vida nós estaremos aí na Zona Leste. Ronaldo, eu quero fazer uma observação aqui. Zona Leste para os mais novos. Zona Leste e Jardim Europa para os mais novos, né? Sim. Mas antes era Califórnia, lá na história, nos anos 70. Eu lembro da Zona Leste, quando o meu sogro, que eu também sou filho da filha, né? Nasci em Americana, mas a minha vida toda Santa Bárbara do Oeste. E o meu sogro foi um dos pioneiros aqui de morar na Cidade Nova, na época que era tudo terra, né? E a casa em que a gente mora, ele comprou trocando por um telefone da Telesp. Olha que... Um telefone. No Europa ali, nós temos cada caso também, o cara trocou um terreno na rua Dinamarca a troco de uma Caloi 10. Não, se a gente falar explica hoje, o que é Caloi 10, Caloi 10 a moçada não sabe. A bicicleta dos pneuzinhos finos, tipo de corrida, que tinha um guidãozinho assim pra baixo, tipo um chifre de carneiro invertido assim pra baixo. Cara, o cara chegou aí no início de 1970, sei lá, final de 60, ele tinha uma Caloi 10 e falou pro cara, quer trocar esse terreno? Na rua Dinamarca, caso verídico. Falou, onde passou? Não vou longe, em 1997... O terreno que eu moro até hoje, no Santa Rosa 2, que é do lado do Europa, eu troquei num Gol com 3 anos de uso, ainda peguei R$2.000 de volta, o terreno, troco de um Gol. Olha a diferença onde que chegamos hoje. Vai comprar um terreno hoje e vai comprar um Gol, para você ver o Gol 93, a situação. E olha que interessante. Interessante. A casa, só tinha aquela casinha na Avenida de São Paulo e foi trocada a troco de um telefone. Olha aí. É fantástico, né? A história da nossa Zona Leste é maravilhosa também. Hoje é muito bonita. Hoje você vê a nossa Zona Leste, né? Hoje 50% da cidade de Santa Bárbara do Oeste está na Zona Leste. Sim. Né? E a Zona Leste tem dados aí muito interessantes que, através dos outros programas, a gente vai estar levando sempre um pouquinho, porque, na verdade, o objetivo do nosso pod, né, Ronaldo? É que os nossos convidados... que hoje, no caso, o vereador e empresário Reinaldo Casemiro, né, tá aqui para contar a história dele. Mas a gente vai dando essas pinceladas, porque tem muita história aqui. Imagine quanta gente está lembrando agora. Poxa vida, é uma... O pessoal do Molon, que é o seu caso. Meu irmão, né? Pelo amor de Deus, Tinha muita história. Saía de casa com um saquinho plástico no pé. Porque era barro puro, era, né? Barro Quando puro, chovia, barro o negócio puro, era barro terrível. Puro. Não tinha... Era muito mais fácil naquela época, Ronaldo, e Casimiro, a gente usava os instrumentos públicos de Americana, porque era muito difícil ir para o centro da nossa cidade. Nós, por exemplo, eu estudei, fiz o meu 2º grau na cidade americana. Mas por quê? Por falta de oportunidade. Não tinha como a gente ir até o centro de Santa Bárbara e nós não tínhamos acesso. Então, a escola mais próxima que a gente tinha na época, no meu caso, eu estudei na escola Heitor Penteado, né? Então, era muito mais fácil. Então, a gente se desenvolveu muito, muito aqui na Zona Leste, com características dos americanenses. Por quê? Porque era muito mais fácil usar os hospitais, as escolas, tinha mais transporte público. Por muito tempo, a Zona Leste foi dormitório de Americana, né? Eu acho que também houve, eu acho que hoje... Do ônibus. Sim. Mas hoje, Reinaldo, eu vejo assim... Hoje somos autossuficientes. Somos autossuficientes, mas a história começou nesse desenvolvimento. Hoje, praticamente, só sabe quem é a divisa de Santa Bárbara Americana quem mora aqui. Onde começa uma cidade e onde termina a outra. Porque tá tudo conurbado, né? Quantos americanenses também não falavam assim, eu vou no shopping de Americana, onde que é? O Tivoli. Tem história. Mas isso fica para outro momento, depois a gente conta. Mas é verdade, né? Mas fala né? de você, nós queremos saber quem é o Casimiro
e como que ele chegou, qual é o negócio dele, e através de tudo isso, né, ou seja, o empresário Casimiro, você chegou até a política, graças ao nosso Podemos também, né? Podemos. Eu louvo primeiramente aqui a Deus, né? Depois Amém. O Adegas que me ajudou aí. Em 2012 eu cheguei lá na empresa dele, aqui da Zona Leste, próximo de nós aqui. Falei, Adegas, eu quero me candidatar aí a vereador, eu quero ser candidato no PSDB. Ele era o cacicão do PSDB, o manda-chuva do PSDB. Nossa, nem sei se pode falar o nome do partido aqui. Não, só era um membro do partido. Ele era o cara do PSDB. Não. Aí cheguei nele e falei, Adegas, eu quero me lançar candidato aí no PSDB. Falei, no PSDB você não tem vaga, não. Tem um outro partido menor aqui, que ainda tem espaço. PMN. Me lancei candidato lá em 2012 e saí pra rua pedindo voto. Nunca tinha nem sonhado em ser candidato a vereador. Aí eu tive 255 votos. Fiquei chateado, porque na época eu achava que era muito pouco. Depois eu comecei a pensar, 255 votos são 5 ônibus de 51 pessoas, 50 passageiros, mais um motorista lotado, né? 5 circular aí lotado. Falei, peraí, não é tão pouco não. Que eu Bastante. Com 255 votos, eu fui o de número 83 na lista geral. Só que disputamos com ex-prefeito, com advogados, com pessoas que já tinham aí com médico, com todo o perfil de pessoas, né? E isso é a democracia. Tinha todo tipo de pessoas. Eu falei, não é tão ruim, não. Acho que não. Aí eu me animei. O Adegas falou, no nosso partido, que elegemos 2, eu fiquei em 5º lugar. Não tô tão ruim, né, Adegas? Lógico que não. O Adegas falou, não, rapaz, não desiste não desanima não, é assim mesmo. Aí nós fomos criando gosto. Eu tinha até vergonha de chegar nas pessoas, abordar as pessoas, né, falar, eu sou candidato, mas como assim, do nada? Enfim. E aí veio 2016, aí nós criamos gosto, perdemos a timidez, não vou falar que perdi a vergonha, né, Adegas? Perdemos a timidez e fomos candidato por outro partido, não fui com o Adegas. Se eu tivesse sido candidato com o Adegas, tinha sido eleito em 2016. Tivemos 844 votos. E aí eu falei, peraí, triplicamos, né? O Adegas falou, pra você ser candidato, você tem que multiplicar por 4. Falei, rapaz, por 4, não sei, mas multiplicamos 3 vezes e ainda mais um pouco. De 255 para 844. Aí veio 2020, aí voltei com o padrinho político, né? Que a gente fala na igreja, o pai na fé, que é o padrinho político. Me levou pro Podemos, voltei para casa, e aí fui eleito com 1.013 votos no ano de 2020. Nós imaginávamos que teria muito mais votos e foi uma campanha muito difícil, não tinha como a gente ir na casa das pessoas, ou ficava de longe para conversar, não tinha condição de entrar, sentar por conta da pandemia, né? Aí aprove de nós termos 1.013 votos. Fui eleito, estou no primeiro mandato, estou feliz com tudo o que tem acontecido no nosso mandato. E antes de vereador, você já era empresário. Sim, eu comecei trabalhando, eu tinha 5 anos de idade, não dá nem para acreditar, né? Se o conselheiro tutelar de hoje ouvir isso, perigoso ele vir aqui me prender. Mas com 9 anos eu já saí vendendo laranja na rua, com uma carriola emprestada, e depois meu pai foi lá, comprou uma carriola do ex-vereador Miranda, que vai estar aqui no programa também, que foi vereador. Miranda. Primeiro vereador da Zona Leste foi ele, Adegas? Um dos primeiros. Né? Cheguei lá e meu pai falou, vende uma carriola fiado pro meu filho, vai te pagar uns 3 meses. Aí em algumas 2 semanas eu paguei o Miranda. Aí já me tornei empresário, né? Com 10 anos eu já tinha uma carriola e a coragem de trabalhar. Aí Deus foi abençoando. Casei novo, com 19 anos de idade. Fui pai, em 1997 nasceu a Júlia, que hoje vai fazer 26 anos, dia 21 de dezembro. No ano 2000 nasceu o Matheus, e aí as coisas foi se encaixando, Deus foi abençoando. Uma pergunta pertinente. O que é mais fácil, vender laranja ou ser vereador? Rapaz do céu. Não vende só laranja, ele vende laranja, embalagem. O Casimiro, na época tem razão, bela observação. Na época, porque também tinha que ter coragem. Poxa. Já tinha o dom de empreendedorismo, né? O cara, uma criança, pegar uma carriola e sair vendendo laranja. Esterco com 5 anos de idade, né? Esterco de cavalo,
poucas pessoas vão saber o que é esterco. Esterco de cavalo. Aí... E hoje você sabe que tem gente que vende esterco, né? Ou bosta enlatada pela internet. Pela esterco internet. orgânico, gente. Gente. Vamos falar assim, vamos ser mais deligados aí ganha no muito programa. dinheiro, tô falando pra você. Então, eu... Não tem nenhum mal nisso, Não pelo tem mal. contrário. E aí eu vendi um pouco lá, que era um rapaz do depósito que meu pai trabalhava lá. Ele falou, tem uma horta ali no Jardim Ipiranga. Falei, não, vou arrumar o esterco pro senhor. Levei lá e tal. Aí ele reclamou que o esterco estava molhado, não estava do jeito que ele queria, não passou no controle de qualidade dele. Aí a venda meio que parou, foi algumas poucas. Ele falou, agora eu quero esterco de vaca. Eu falei, de vaca não tem vaca em casa ainda. Aí depois meu pai comprou uns estercos lá, comprava e vendia. Show de bola. E jamais eu ter... você não tem vergonha, constrangimento, muito pelo contrário, eu louvo Tem a que Deus. ter orgulho, né? Honra. Tem que ter orgulho. Sou honrado por tudo isso que foi acontecendo. Aí comecei a vender Da laranja, batata, laranja e foi embora. E Deus foi abençoando. até a abençoando. embalagem. Então, Eu queria fazer uma observação aqui, porque a gente está falando aqui Sim. hoje especificamente muito da Zona Leste, e aqui, Casimiro, eu queria fazer uma observação, porque a Zona Leste, ela se desenvolveu tanto nos anos 70, mas porque, e nós temos até aqui a Praça da Migração, aqui no Jardim Pérola, que é uma homenagem aos migrantes sim. que vieram para nossa cidade, né? Inclusive eu, como o próprio Casimiro, somos migrantes, né? Vim mais do interior de São Paulo. Então, Ronaldo, esse espírito empreendedor que o Casimiro teve na sua infância, ele veio com a maioria dos moradores da Zona Leste que migraram para Santa Bárbara do Oeste. Na época tinha uma mistura de que não sabia, falava Americana, não falava nem Santa Bárbara do Oeste. Eu moro em Americana. Não, moro em Santa Bárbara do Oeste. Mas era cultura, por quê? Esses migrantes, nós migrantes, viemos atrás de novas oportunidades. E o Casimiro se encontrou nisso, a família do Casimiro, como a minha. Então nós deixamos a nossa cidade de origem e viemos para cá para buscar novas oportunidades. E Santa Bárbara nos deu isso. Né? Então isso é muito bacana. E a gente pode dizer que a maioria veio daquela região de Jales? Não, veio bastante de Jales, mas eu acho que nós temos hoje aqui na Zona Leste paranaenses, Sim. paulistas do interior de São Paulo. Dracena. Meu pai, por exemplo, ele é do sul de Minas. Mineiro tem bastante. Paraguaçu, sul de Minas, perto de Alfenas, Machado. E a minha mãe veio de Cosmorama, que é do lado de Votuporanga. Olha a mistura, né? Chega ali em Rio Preto, na Euclides da Cunha, entra, você sai ali em Votuporanga, perto de Anabi, Bálsamo, Cosmorama. Aí vieram para cá com 20 anos e se encontraram, casaram e aí já nasceu eu e mais 3 irmãos. Meu pai veio para Americana, minha mãe também. Meu pai veio correndo de uma situação adversa também, né? Uma dificuldade financeira muito grande. Meu pai fala que ele veio colocar uma cueca aqui no estado de São Paulo com 18 anos de idade, veio comprar um chinelo aqui em Americana, né? Que ele mudou para Americana. Minha mãe é alguns anos mais nova, 8 anos mais novo que meu pai, veio para cá também por esse advento. E muitas pessoas vieram da região de Dracena, Palmeira do Oeste, Núbia Paulista, aquela região da Alta Paulista, por conta de uma geada muito grande que deu nos cafezais lá, né? Aí a galera foi chegando. Que foi a geada de 77. 77, 75, 76, foi pesado. Quem era o prefeito era o Romaninho, né? Aqui ou não? Nos anos 75 era o Romaninho, Germínio Romano. Eu comecei a conhecer tudo isso nessa época, né? Porque quando meu sogro pegou o terreno aqui a troco do telefone, né? Se não me engano, ele era prefeito e estava começando a vir. E aí a gente tem até um dos vereadores, o Rubens Cunha, que foi um dos precursores a trazer a Telesp para cá, que correu atrás de tudo isso. Depois ele vai contar essa história aqui também. Ele é da Zona Leste também? Ele não é da Zona Leste, né? Ele é da área central. Mas a gente precisa trazer tudo isso por quê? Porque a gente também precisa fazer com que a Zona Leste e a área central se unam, porque os dois é uma cidade só, né? Sim.
Nenhum momento o propósito nosso é causar divisão, né? Mas antigamente Pelo existia contrário. essa divisão, né? Existia. Eu estou falando isso porque eu comecei a trabalhar no comércio também, né? Principalmente na associação comercial, e eu peguei um finzinho disso, né? Que havia uma cultura de que o comércio de Santa Bárbara, da área central, não se bicava com a Zona Leste. Isso precisa acabar mesmo, Sim, né? sim. Porque na verdade é tudo uma coisa só. Coisa só. A gente vê hoje a nossa Avenida Santa Bárbara e eu fico questionando até hoje por que nós não temos uma concessionária, né? Tava pensando... Por que nós não temos uma concessionária de carro, né, em Santa Bárbara do Oeste? Tínhamos a última, que foi a Fiat. Né, e depois foi embora para a Americana também. E eu estou falando isso porque eu trabalho nessa área com a associação comercial. E em 2015, quando nós conseguimos trazer de volta as campanhas de prêmios, né, nós sorteamos um carro, né, e fomos até a concessionária em Santa Bárbara e não conseguimos, através da concessionária de Santa Bárbara. Eu tive que ir para a Americana, Sim. na Automec, né, inclusive tentei, na época, trazer, né, e motivei o pessoal da Automec para... né, por que não fazer uma concessionária em Santa Bárbara, né? Mas em todas as concessionárias que eu fui em Americana, a resposta era: mas eu não preciso fazer em Santa Bárbara, porque o povo de Santa Bárbara vem comprar carro em Americana. Sim. Hoje, agora já está vendendo carro elétrico na internet, no Mercado Livre. Mas... Como você falou, Ronaldo, eu queria só voltar um pouquinho, porque como é um programa que a gente vai contando a história e é um papo entre amigos, vai surgindo as oportunidades da gente colocar essa história. Porque aqui nós não somos historiadores, nós somos contadores da história da nossa cidade. Essa é a ideia do programa, para que todos conheçam as lideranças que ajudaram a construir essa cidade. Quando você falou do ex-prefeito, o saudoso prefeito Isaías Hermínio Romano, o Romaninho, que foi um prefeito muito importante, eu queria registrar aqui um dado muito importante, que como vereador que fui, o Ronaldo, eu acho que a gente tem que contar isso para as pessoas. A Zona Leste, ela era constituída do Jardim Europa, que é a Califórnia lá, onde o Casimiro mora, onde tinha o Clube Califórnia, já tinha o Clube Califórnia, enfim, e depois o Molon, que foram os dois bairros, o Molon aqui em cima, foram os dois bairros mais antigos aqui da Zona Leste. Nós estamos aqui com o estúdio. Isso. Né? Para trás. Daqui para trás. Antes de entrar em vigor a lei 6766/79, que tratava do parcelamento de solo, que era a obrigatoriedade ter os instrumentos públicos como iluminação, asfalto, antes das pessoas construírem, o prefeito Isaías Hermínio Romano assinou a liberação de todos esses loteamentos da Zona Leste. Que esses loteamentos, eles acabaram entrando na lei, antes da lei entrar em vigor, que foi em 19 de dezembro de 79, né, que obrigava todos os loteamentos a fazer essa infraestrutura. Com isso, hoje, nós temos graves... foi um prefeito, não estou criticando o prefeito, não, pelo contrário, foi um dos prefeitos mais importantes da nossa cidade. Como o Zé Maria também foi, né? Sim, não tenha dúvida disso. Mas o que eu quero dizer é que hoje nós temos grandes problemas, principalmente da parte de água pluvial, de bairros que não tem galeria, porque esses loteamentos, a Cidade Nova, o Pérola, Planalto do Sol, eles foram criados um dia antes da lei entrar em vigor. E isso trouxe muitos problemas de impacto na vida dos moradores da Zona Leste, que demorou assim vários anos para ser consolidados e superados. Então, foi um ato bom que criou toda a Zona Leste. Pelo outro lado, os moradores da Zona Leste acabou sofrendo muito com falta d'água, com falta de esgoto, que ao longo do tempo, vários prefeitos importantes, inclusive um dos mais importantes, na minha opinião, o prefeito José Maria Araújo Júnior, que trouxe a água, a iluminação pública para toda essa nossa região, né? Então, como você falou do prefeito, eu gostei e quis citar isso, porque isso é um fato verídico que aconteceu na nossa cidade, né?
que é esse um dos objetivos do nosso programa, contar a história de que aconteceu, né? E queremos aqui todo mundo que conhece a história para nos ajudar. Para nos ajudar, lógico. Esse programa, Ronaldo, eu acho que é aberto a todas as pessoas que fez parte dessa história, e tem pessoas aqui que tenho certeza que vai ser muito gratificante trazer aqui para contar um pouquinho da história da sua participação no desenvolvimento da nossa Zona Leste, da nossa querida Santa Bárbara. E a gente já falou bastante história aqui, mas a gente quer ouvir Vamos lá, Casimiro. Vamos lá. Aliás, o Casimiro tem muita história, principalmente no reduto, né? A gente pode falar isso, o reduto dele, onde ele mora, que é onde ele tem mais influência, que é o Jardim Europa, e que ele também, através do trabalho dele como vereador e como empresário, porque ele só pôde chegar, na minha opinião, aonde ele está, devido ao trabalho dele, aonde ele conheceu muita gente, que isso é muito bacana. Eu acho que o relacionamento é tudo, né? Você ter um bom relacionamento com as pessoas é tudo. Fundamental. Para você chegar aonde você quer, você precisa ter esse relacionamento. E aí quero que você conte um pouco desse seu trabalho como vereador e os benefícios que você está trazendo aí, principalmente para os bairros onde você tem o seu reduto, que é o Jardim Europa. Vamos lá, então, voltando um pouco, eu falei para você que... A gente viajou bastante ali, né? É história, né? Não tem como você não viajar. Falou que era 40 minutos. 40 minutos já foi meia hora, mas não tá nem na introdução ainda. Então conta isso. São 50 anos de história da Zona Leste. O Ronaldo e a Degas, a gente, poxa vida, cara, se a gente de verdade se emociona, se empolga aqui Com certeza. E a gente tem que dar valor à história, né, Ronaldo? Sim. Não tem como, falar... Santa Bárbara do Oeste começou aqui de 2020 porque nós estamos como vereador. Imagina, eu conheço o Jardim Europa quando não tinha água lá, Ronaldo. Não tinha água, tinha que buscar água na mina, na carroça, meu pai tinha carroça. Se for contar, misericórdia, as lutas que tinha. E para mim, eu, Reinaldo, que me perdoa todos os demais prefeitos, que cada um teve a sua importância, a sua história. O maior prefeito que essa cidade já conheceu ainda é o atemporal, José Maria Araújo Júnior. Você tá doido? Falar dele para mim é alegria. Ronaldo, eu ia nos comícios dele, comício do Zezito, fui na inauguração da Avenida Alfredo Contato. Eu lembro da música do Zezito até hoje. Time que tá ganhando, não pode mexer. Estou com o Zezito, e esse é para valer. Com o Zezito para prefeito, o povo todo vai ficar mais satisfeito. É isso que vai continuar. É no Zezito que a gente vai votar. Tinha lá a música, como eu não sei fazer música, é no Zezito que a gente vai votar. E tinha aquela música. Rapaz, quanto em comício. Eu me lembro uma vez que teve um aumento do IPTU muito rápido, ali no Rapadão, a turma queria virar os carros. Meu pai bêbado subiu em cima de um caminhão para falar, para discursar. A turma falou, desce, mineiro, você tá doido? Aí a população enfurecida, queria virar o carro, queria bater no prefeito, queria tombar carro. Meu pai dando entrevista para a antiga TV americana, ligando no programa do Jairo Camargo Neves. Então tudo isso foi despertando. Aí você fala, mas Reinaldo, como que você se iniciou na política? O meu pai foi candidato a vereador junto comigo. Tive a honra de ser candidato com o Mineiro. Darcy Ribeiro, aqueles caras lá. Adail Ribeiro. Como que chamava o caminhoneiro lá, que meu pai falava do caminhoneiro? Darcy Simões. Vereador com Darcy Simões. Esses caras, tudo gigante aí. Meu pai teve lá, acho que não sei, 100 saudoso Adail Ribeiro. E aí despertou. Eu era menor de idade ainda, acho que eu tinha 14 ou 16 anos. Eu ainda não votava. Meu pai saiu candidato e, enfim. E eu falei, cara, eu tenho vontade de ser vereador. Aí veio despertar em 2012. Mas como eu disse para você, eu tinha vergonha de pedir voto na rua. Até porque hoje, vamos ser sinceros, a classe política ela está muito desvalorizada por motivos óbvios, né? Temos boníssimos políticos, mas tem uns políticos aí que não valem nada, né? Mas eu vim falar de mim. Graças a Deus, A nossa geração, minha, do Adegas, a nossa geração, eu vejo assim, nós nos omitimos muito. Sim. Eu sempre valorizei e valorizo que empresários, empreendedores, homens
de negócios precisam estar na política. Não tenha dúvida disso. A política precisa de boas pessoas, né? Quando meu pai também, lá atrás em Americana, foi candidato a vereador, ele não queria, porque ele achava que meu pai sempre foi comerciante também. Sim, sim. Ele falou assim, não, mas não é pra gente. Por quê? Porque a ideia de que político era tudo safado. Isso mesmo. Mas, Ronaldo, essa ideia ainda ela é ventilada até hoje. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós vivemos num país democrático. A coisa mais importante que nós temos é escolher, e o direito que nós temos de escolher os nossos representantes. Porque interfere muito na vida da gente. Isso é um erro, Ronaldo. Quando as pessoas de bem não participa da política, então você que está indignado, venha participar da política. Exatamente. Você sabe por quê? Porque se você não participar da política, você que é bem intencionado, como o Casimiro, que vai mostrar, porque mostra o que faz, né? Que é aumentar a qualidade de vida das pessoas. O que acontece? O cargo político não tem vacância. Alguém vai ser eleito. Se você não escolher uma pessoa boa para ser eleita, ou se você não participar da política, você que é uma pessoa de bem, não participar da vida pública, da política, os mal intencionados vão se eleger. Exatamente. E aí vai acontecer essas porcarias que coloca todo mundo no balaio, que não é uma realidade, Ronaldo. Exatamente. Então, e é por isso, né? É por isso que eu citei essa situação, porque se a gente tivesse mais pessoas de bem na política e no comando da situação, o nosso país seria bem melhor ainda, né? Então essa cultura precisa ser desfeita. Não tenha dúvida disso. Ela está sendo desfeita quando a gente vê homens de bem como você, por exemplo, que é um empresário, que está na política não para benefício próprio, mas para fazer alguma coisa em prol da população. Esse tem que ser o objetivo, sim. Né? Não o objetivo de eu quero levar vantagem. Eu só vou levar as coisas ou reconhecimento se eu fizer a coisa certa, Sim. Que é o que a gente está vendo e é o que a gente quer aqui dentro desse pod Santa Bárbara também. Com certeza. Mostrar homens de bem que façam o que melhor. Quebrem tabus, como esse menino, Exatamente. o Reinaldo Casimiro, vem quebrando no Jardim Europa. E tem uma frase, né? Nós aprendemos até com um amigo do nosso partido que diz o seguinte: aqueles que não gostam de política serão governados pelos que gostam, né, Ronaldo? Então é complicado. O cara do bem, o cidadão do bem, ele precisa necessariamente participar da política. E uma vez eleito ou não eleito, saiba que o negócio é pesado, né? A gente fala na gíria da política, o jogo é pesado. Vai sim vir propostas indecentes. A gente tá vendo isso. Vai sim pessoas querer te constranger, pessoas querer, viu? E aí, o que eu posso fazer para você? Não pode fazer nada, faça o seu trabalho, eu faço o meu. Não tem meias palavras, não tem esse negócio de vamos fazer o jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro. É honestidade, tem que ser honesto. Aquele que vir para a política com querer ser bandido é um mar de rosa para bandido. Mas é o seguinte, não existe político bandido. Existe bandidos que se tornaram políticos. Igual pastor. Existe pastor ladrão. Existe ladrão que se tornou pastor. Existe padre pedófilo. Existe pedófilo que se tornou padre. Então, eu me transformei em bandido depois que virou político. Não, você já era bandido lá fora. Você é mal intencionado. Ronaldo, eu tenho um pai de 72 anos, o Adegas conhece. Meu pai vem aqui, você vai falar para ele, você vai olhar para ele e falar, o cara mais humilde do mundo. Simples, mas simples. O Samuel conhece ele. Mas graças a Deus eu tenho um pai honrado. Nunca foi na porta de casa ninguém cobrar meu pai. Meu pai é aquele negócio, compra galinha, compra vaca, compra cavalo, no fio do bigode, fala, sexta-feira eu te pago, sexta-feira você pode buscar. Se ele não tiver o dinheiro, você leva o cavalo de volta, a vaca, a galinha de volta. Então meu pai nos ensinou a ser homem e homem honrado. Meu pai trabalhava em material de construção e tínhamos um histórico meio complicado com outras pessoas que entravam lá, ia carregar telha, tipo telha Brasilite. Jardim Europa começou do nada, muito difícil, como toda a Zona Leste. Então meu pai era carroceiro e puxava telha na carroça, tipo 10 Brasilite. O dono falava assim, mineiro, vai lá, carrega 10 Brasilite. Irmão, 10 não é 11, 10 é 10.
10 não é 15, 10 é 10. Então, eu cresci vendo o meu pai fazendo coisa certa. Eu cresci vendo o meu pai dando bons testemunhos. Eu cresci vendo o meu pai caminhando. E tem uma imagem de um prefeito da nossa região, uma cidade multimilionária, onde ele e o pai dele saiu assim, com a cabeça coberta, e a IPTV filmando. Eu quero isso para minha vida, Ronaldo. Eu não vim para política para ser bandido. Temos um salário abençoado, um salário acima da média de muitos barbarenses. Eu acho que nós ganhamos aí o que a maioria dos barbarenses não ganha. Além de nós ganharmos, temos a honra de ter um salário no final do mês, ainda poder transformar vidas, porque a política ela transforma a vida. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. A boa política. Aí você vai falar, Reinaldo, o que te motivou a vir para a política? Ronaldo e Adegas, vocês que nos ouvem, quem conhece o Jardim Europa, sabe do que eu estou falando. Nós temos duas Santa Bárbara dentro de uma Santa Bárbara. Nós temos a Santa Bárbara que o senhor conhece, da Monte Castelo, da Tiradentes, da Avenida Santa Bárbara. Mas eu conheço o Jardim Europa do Europa 4, da Rua Escócia, da Rua Suíça, da Rua Croácia, da Rua Espanha, do Parque Planalto, do Fresarim e do Santa Rosa, que é uma Santa Bárbara qual o senhor não conhece. Não estou desfazendo o senhor aqui não, desfazendo o Adegas conhece o Molon, conhece o Europa, mas eu tinha um assessor que quando ele foi para o Jardim Europa, no início do mandato, ele falou, Reinaldo, me perdoa, eu não sabia que existia essa Santa Bárbara. E não é demérito para ninguém, ele não tem obrigação de conhecer a cidade inteira, mas eu sei o quanto nós trabalhamos e o quanto nós temos trabalhado e o que motivou eu a estar vereador, colocar o meu nome, que certa feita eu pedi para um rapaz lá que trabalha na prefeitura, na zeladoria, eu falei, fulano, por favor, pede para uma máquina limpar a Rua Suíça. Ele falou, não vou pedir, Jardim Europa só tem porco, lá vocês é tudo porco, eu limpo cedo à tarde, tá sujo de novo. Rapaz, aquilo eu fiquei furioso, fiquei irado, falei amém, e aquilo me motivou cada vez mais a estar candidato. Nós nos candidatamos, Deus honrou, nós estamos vereador. Aos porcos acabou, não estou dizendo que o porco acabou, e também não estou dizendo que o funcionário da prefeitura está errado. Ronaldo, você limpa cedo, infelizmente, à tarde está sujo de novo. Você limpa de noite, de manhã já tem galho de árvore, já tem... Enfim, tem uma cultura um tanto quanto equivocada. Mas graças às obras, graças às atitudes, os gestos que estão acontecendo no nosso Jardim Europa, nós estamos mudando esse cenário. O povo está entendendo que é possível nós ter uma Zona Leste melhor, cada vez melhor, uma pessoa entender que ele compra um sofá novo, que ele não vai pagar R$5 para um usuário de droga catar o sofá ali e jogar na esquina. Poxa vida. Então, ainda bem que está mudando essa ideia. Mas eu queria fazer uma observação. Vamos aproveitar. Eu quero aproveitar a deixa. Né? Ele precisa falar do... Não, mas é isso que eu quero... Porque é o seguinte... A cabeça da gente voa a milhão. A gente que faz política pública com gosto, com o dom de ser, a gente vai ligando uma informação na outra. Eu concordo em alguns aspectos da sua conversa, na maioria, Casimiro, mas eu quero fazer uma observação, que você faz parte diretamente dessa transformação. Sim. Então, quando você fala... que as pessoas às vezes não têm essa compreensão, faz o descarte errado do resíduo sólido, inerte, que é o resto de construção civil, ou do sofá, ele joga em qualquer lugar. Recentemente, lá no Jardim Europa, e eu acho que isso é a ausência do poder público. Porque quando o poder público age, isso é eliminado. Quando você dá instrumentos para que a pessoa faça o seu papel correto, e desde que haja a comunicação do poder público para aquela pessoa fazer daquela maneira correta, se faz. E todos têm essa consciência. O exemplo mais recente é lá no Jardim Europa, numa área totalmente degradada, que era um lixão a céu aberto, que todo mundo jogava animal que morria, entulho, móveis velhos, que você transformou com um instrumento público chamado Areninha, lá no Jardim Europa, que foi uma conquista sua.
né? Queria que você falasse sobre isso. Porque a partir do momento que aconteceu o instrumento público, já jogaram mais móveis lá? Não. Pelo contrário, virou uma área de convivência social do Jardim Europa. Virou... A falar da Areninha, misericórdia, assim, a gente tem uma alegria muito grande, porque é um quarteirão, é uma área de, se eu não me engano, ela tem 8.000 metros ou 7.000 metros, é um quarteirão grande. E lá, Ronaldo e Adegas, vocês sabem, limpava cedo, à noite, um dia eu passei lá, estava de carro com a minha esposa à noite, eu debrucei no volante da caminhonete, comecei a chorar de tristeza. A área toda zoada, toda suja, e a prefeitura limpou no decorrer do dia, à noite já tinha galhos de árvore, à noite já estava suja de novo. Aí nós conseguimos, lutamos, fomos várias vezes na deputada federal Renata Abreu, fomos no então deputado estadual Ataíde Teruel, fomos no secretário de esporte, e ele falou, vou mandar uma areninha. Mandou 2 areninhas para Santa Bárbara do Oeste. Uma foi colocada aqui perto do Hospital Afonso Ramos. Na Praça Rui Barbosa. E a outra está no Jardim Europa. A gente está vendo imagens disso. Tá? A areninha, ela é uma área, nossa, até emociona, uma quadra society com uma arquibancada, com um alambrado e no fundo uma quadra de basquete chamado 3x3. Eu achei que era 3 metros, mas não é 3 metros por 3, é 3 jogadores de cada lado do basquete. Legal. Aí você vê no Europa, no society fica mais a meninada, a gurizada, a molecadinha nova, 15, 18, 20 anos. E no basquete, você passar lá, ver um grisalho batendo um basquete com o filho dele, cara, isso é muito maravilhoso, não tem preço, é transformador. Tudo iluminado, né, Tudo iluminado, aí a prefeitura vem na contrapartida, fez a calçada ao redor da área, podou umas árvores que tinha que ser podada, fez um espaço pet, e a nossa contemplação também veio uma academia ao ar livre. Areninha, basquete, academia ao ar livre. Isso é importantíssimo, que você trouxe através do seu trabalho e através do trabalho dos deputados, né, e da prefeitura, a transformação. Mas o papel principal também foi a transformação cultural, né? Sim, sim. Aí eles não vão fazer mais sujeira porque está vendo, né? Uma área de lazer para todas as pessoas da região, ou os moradores do bairro. E ela é do lado de uma escola estadual, a Escola Antônio Matarazzo, que bacana. Que conta, eu lembro quando era uma horta comunitária lá, depois pararam com a horta, aí ficou lá essa área ociosa. Mas os historiadores do Jardim Europa, as lendas vivas, diz que lá, muito antigamente, era uma granja. Muito antigamente, aqui nós estamos falando de história. Não tem como nós querer rasgar a história, a gente tem que contar a história. Era uma granja, hoje é Areninhas, uma área que nos enche. Aproveita que o nosso tempo está acabando para você falar das demais... Dos demais, sim. Né? No Europa, o Adegas e o Ronaldo, o Europa, meu Deus, o mandato nosso vai passar, vai acabar, um dia ele acaba. Mas eu vou poder olhar para o Deixei o legado, né? Eu já tenho um neto de 2 anos e 4 meses. Eu tenho 45 anos, eu já tenho um neto de 2 anos e 4 meses. Eu vou poder falar, lá foi o vô no primeiro mandato, se Deus preparar um segundo, um terceiro. Não sei quais são os planos que Deus tem para a nossa vida, na parte empresarial, política, ministerial. Deus pode transformar tudo. Posso me tornar um dia um deputado federal, posso me tornar um prefeito de Santa Bárbara do Oeste, e aí a cidade de Santa Bárbara do Oeste vai ter pela primeira vez um prefeito da Zona Leste, posso me tornar algo muito maior, porque o cargo de vereador ele é muito honrado. Teve pessoas que começaram como vereador e se tornaram presidente da República, isso no Brasil, né? Fantástico. Então, o cara, assim, ele só para ele entender, o Adegas sabe que ele passou por lá 2 mandatos, o que é o legislativo de uma cidade, você entendeu? A caneta não está literalmente na sua mão, a caneta ela está na mão do executivo e na nossa mão /19, então você tem uma fração, menos de 5,5% de um pedacinho da caneta do prefeito que está na tua mão, porque o prefeito é o que assina, fala, vai vir X para o bairro, Y para o outro, então é muita alegria. E se falando de Jardim Europa, nós temos lá quase 20 obras, Ronaldo, que transformou a história daquele lugar. Legado. Ronaldo, eu estou falando de esgoto a céu aberto. Reinaldo, é utopia. Não é utopia. Tô falando de século aqui, ó, ano de 2021. Fui eleito, cheguei até o prefeito, falei, prefeito, Rua Letônia com Suíça,
tem uma área degradada, uma área verde, lá no Europa 4, e tem esgoto que cai ali do lado da calçada. E falou, vou resolver. E com muita luta, muito custo, resolveu. Nós não temos mais esgoto a céu aberto. Rua Suíça nós conseguimos, através de um projeto que veio para a nossa casa, em maio de 2021, eu recém-chegado, o prefeito mandou e falou, ó, precisamos de 25 milhões para fazer 8 grandes obras. UBS Cidade Nova, UBS no Europa, recapeamento de vias, Rua Croácia e Rua Suíça, que é uma área degradada. E graças a Deus isso saiu do papel. A Rua Croácia, a Rua Suíça está na sua totalidade recapeada. A Rua Croácia foi feito um trabalho muito bonito. A Rua Suíça, início da Portugal ali com Albânia, são 3 ruas que terminam ali numa esquina, uma esquina de 3 ruas. E depois nós conseguimos também, que acabou de inaugurar semana passada, o asfalto na Rua Abrão Lincoln, que é do lado da Escola Judita e entre a Escola Esbravati, que liga o Parque Residencial Fresarim ao Jardim Europa. Coisa linda, coisa encantadora. A diretora da Escola Judita, fui lá conversar com ela no início do mandato. Ela falou assim, tem 2 grandes problemas. Um, que o vento levou a cobertura da quadra. O segundo é que eu não tenho asfalto aqui na lateral e quando chove suja tudo minha escola. Falei, diretora, a coberta a senhora sabe que é pequena, ou vamos cobrir a cabeça ou cobrir o pé, escolhe uma. Ela falou, sem sombra de dúvida, mas sem sombra, preciso do asfalto. Fomos no Atai de Teruel do Podemos, ele veio aqui, mandou 300 mil reais para Santa Bárbara do Oeste, a obra já está pronta. Cara, então, nós temos o UBS, que está quase pronta também, que estava nesse pacote das 8 grandes obras. Tínhamos Rossi Armênio, uma praça feia, que passou um prefeito. Tem a história dele. Um prefeito fez, José Maria Araújo fez, o maior prefeito que essa cidade já conheceu. Aí o outro veio e tacou concreto em cima da praça inteira, que também tem... Ronaldo, seremos exemplo nessa terra. Exemplo a ser seguido ou a não ser seguido. Esse prefeito que tacou terra, tacou concreto, a praça virou um concreto, a coisa mais feia do mundo, Jardim Europa. Aí nós conseguimos, conversa com o atual prefeito, o prefeito foi lá, transformou, a praça está pronta. E do lado de baixo, na frente da Escola Esbravati, onde era a cocheira do meu pai tinha vaca, cavalo lá durante 4 décadas. Eu cansei, até os dias de hoje, fiscal ir na porta de casa brigar com meu pai, pro meu pai tirar os cavalos. A Dega sabe disso, os fiscais iam lá, meu pai xingava o fiscal, mandava o fiscal para aquele lugar, pagava pinga pro fiscal, você vai tomar pinga aqui, vai. Aí um dia a guarda municipal, Ronaldo, uma vez prendeu o gado do meu pai. Meu pai subiu lá no 8º andar, com o Zé Maria, era o prefeito, para arrancar a guarda municipal. E se eu vi com os meus olhos, você cuidava de vaca? Eu cuidava de vaca. Aí nem deu uma escapada, as vacas escapou, sei lá para onde que foi, a guarda municipal levou pro viveiro, aqui no São Joaquim, é história verídica. Meu pai falou, deixa eu ser guarda municipal. Foi lá, falou com o Zé Maria, e o Zé Maria falou, vai lá, menino, tira aquelas vacas. Não é por causa disso que eu sou fã do Zé Maria. Eu sou fã do Zé Maria, admirador do trabalho do Zé Maria. Pela humildade, né? Pela compreensão que ele tinha água, de ser um gestor público, né? Um bairro que não tinha água. Ele catou água, levou para a Zona Leste, para o Jardim Europa. Então essas são uma das obras. Ali o Parque Planalto, no Manacás, que é o bairro novo, não tinha acesso. Conseguiu fazer um acesso através da contrapartida. Aonde era a cocheira do meu pai, hoje tem 2 obras, pista de caminhada, quadra de basquete, voleibol de areia, basquete de cimento, aquele cimento queimado. Do outro lado, uma academia ao ar livre, um campo de futebol de grama para as crianças. Então, Ronaldo, a cidade está sendo transformada. Eu, Jardim Europa, no meu primeiro mandato, glorifico a Deus. Só Deus, não tem outro nome. Eu nada sou. Aprendendo cada dia, o Adegas aqui, nosso paizão na política, falou, vai por aqui, vamos na Renata, vamos em Brasília, vamos na Lespe, vamos aqui no deputado, bate na porta ali do secretário de esportes. Tivemos a honra do secretário de esporte no governo no ano passado, ser do Podemos e ter uma boa locução. Thiago Milim, grande secretário. A gente deixa coisa boa por último, né? O nosso tempo está no fim. Já acabou, né? Nosso tempo nos deram 50 minutos, já passou 55. E eu Mas, já cheguei isso atrasado. É só o começo. Só o começo. Só o começo. Então, e você é um dos precursores disso também.
Então, fique tranquilo, porque a gente não pode extrapolar, porque senão depois o pessoal não assiste. Certo. Né? Então, parabéns por tudo isso, e eu tenho certeza que a Santa Bárbara do Oeste, e principalmente o Jardim Europa, vai agradecer muito você lá na frente, Sim, né? sim. Porque você está fazendo e a gente quer mostrar tudo isso dentro do nosso pod SBO. Nós queremos sim e vamos contar muitas histórias. Vamos, e teremos você novamente aqui, né? Esse é só o começo, né, Adegas? Com certeza, não tenho dúvida. Nós ficar aqui até amanhã cedo, nós tem assunto. Tem assunto. Acha São guarda muitos municipal anos. vai vender a vaca? Você vai vir no nosso Pod em Foco também, pode ficar tranquilo, né? Mas dentro de tudo isso, eu quero mais do que nunca parabenizá-lo novamente e abrir mais oportunidades, não só para você, mas para nós, para toda a nossa, os nossos ex-políticos também, né? Todo mundo tem uma história para contar, isso é muito bacana. E dentro de tudo isso, mostrar também o trabalho de todos os vereadores, mas parabenizá-lo, porque isso mostra que nós estamos no caminho certo, né? E que você está no caminho certo. E isso vai valorizar muito mais, principalmente a nossa Zona Leste. Nós não estamos aqui dividindo a Santa cidade no meio. Pelo contrário, nós queremos muito contar todas as histórias. Então, mas nós temos só 45 minutos, no máximo 50 minutos, e foi, né? Então, para um pontapé inicial... Tá ótimo. Tá fantástico. Ronaldo, obrigado pela sua participação. Pode fechar aí. Só para finalizar, nós temos ali, eu te convido aí visitar, não é utopia, não é mentira, não. Nós temos ali em um quadrado. Quando se andava na Europa, 99% da população falava quais são os problemas. Uma praça que não é praça, que virou um concreto, que não tem árvore, que não tem nada, e um posto de saúde que tem desde 84, 85, 88, não sei, que tem aí 30 e tantos anos fácil, 35, 37 anos fácil. Nós temos os dois problemas. E hoje, Ronaldo, Rossi Armênio, transformada, a UBS do Jardim Europa, que eu não vou falar para você qual que é mais importante, a UBS ou a Areninha, ou a Abrão Lincoln, ou o esgoto que estava lá a céu aberto. Eles se conectam um com o outro, porque enquanto a pessoa está na Areninha praticando esporte, a pessoa está caminhando, evita ele de vir para a UBS. Ronaldo, é lindo, nesses 4 espaços aqui, ó, menos de 100 metros um do outro, nós temos 5 obras. Aqui eu tenho a UBS, menos de 100 metros, Rossi Armênio. Desceu menos de 100 metros, tem Abrão Lincoln. Subiu, eu estou aqui onde era a cocheira do meu pai, menos de 100 metros. E uma obra do lado da outra. Então você entra num quadrilátero ali, ou num quadrado, como queira, ou num retângulo, você vê 4 grandes obras. E 2 a que o povo clamava, o povo da Europa. UBS, vai ser tudo novo, tudo zero. 0 quilômetro. 0 quilômetro. E eu tive a minha participação direta nessa UBS. Quando eu cheguei em 2021, vereadores veio criando conluio e falando, vota contra, porque nossa ajuda de custo não tá vindo. O Rafael não quer dar nossa ajuda de custo. Desculpa a expressão, nem sei se pode falar isso. Não tem prova. Depois você corta ou não corta. Cadê nossa ajuda de custo? Cadê o Ronaldo? Quem dá ajuda de custo é Casas Bahia, Samsung, Coca-Cola, McDonald's, Casemiro Embalagens. O que parte disso é corrupção, irmão. Quando eu entro para os caminhos da corrupção, eu mato um filho seu na porta do Afonso Ramos porque não tem seringa para cuidar. Eu mato uma mãe sua lá porque não tem condição de chegar. Não chegou o insumo porque se corrompeu no caminho. Então posso olhar para o Senhor e para os senhores. Não sou corrupto. E graças a Deus votei. Deu 9-9. O presidente desempatou. Porque o senhor sabe quando dá empate, o presidente desempata. E a UBS hoje está quase pronto. Tá bom? Tudo isso é para a honra e glória do Senhor, que eu não sou nada. Sou pecador, Ronaldo. Peco todo dia. Mas uma coisa eu posso falar para os senhores. Não sou bandido. Não sou corrupto. Peco todo dia. Todo dia. Todo dia. O apóstolo Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Ronaldo, Deus abençoe, porque senão você ficou falando de benção,
Nós amanhece e vira vigília isso aqui. Mas Deus você, abençoe a todos. eu acho que vai caber um outro programa com o Casimiro, né? Sim. Com certeza, não Com tenha certeza. dúvida disso. Com certeza. E a gente vai trazer ele no Nem a biografia Pode deu Foco. tempo de falar, Ronaldo. É assim mesmo. Vai Deus ter é bom. outras oportunidades. Não tenha dúvida Vai ter disso. outras Obrigado, oportunidades. Casimiro, pela sua Obrigado, presença. Ronaldo. Eu que agradeço. Desculpa de eu chegar atrasado que eu te falei o que aconteceu, tá bom? Adegas, sem palavras, eu agradeço a Deus. Obrigado, em amigo. público. E se não fosse pessoas igual a você, hoje eu não estaria na política. Tem Obrigado. muitos oportunistas. Hoje é fácil, a pessoa chega, bate na tua porta, te oferece partido, te oferece cargo. Cargo não, né? Não oferece. Oferece, vem aqui no meu partido, vem aqui no meu grupo. Não. O Adegas acreditou quando nós estávamos lá, no início da nossa caminhada. Deus te abençoe, viu, Adegas? Obrigado. Serei eternamente grato por ti. É só como pessoa igual a Amém. vocês que a gente consegue fazer a transformação, né? Adegas, o primeiro passo foi dado. Com certeza. Estou muito feliz. Eu acho que era essa a ideia. É um projeto Fantástico. que há 2 anos a gente vem lutando para colocar em prática, né? E eu queria... Posso finalizar? Sim? Eu queria finalizar com uma frase que eu fui fazer um curso uma vez de Relações Humanas com um professor, Mauro Pereira Viana, e ele falava simplesmente assim: só vencem os que acreditam em vencer. Apresentamos para você o primeiro passo do nosso Pod Santa Bárbara, ou Pod SBO, para ficar mais fácil, tá? Logo, logo vai ter o site podsbo.com.br e você vai poder ver tudo isso lá também. E mais do que isso, é o primeiro passo de muitas histórias que a gente vai relembrar e que a gente vai poder ouvir da boca deles mesmos, né? Porque você vai ser o nosso convidado do próximo Pod SBO. Até a próxima.